O Renan deu entrevista para o Brasil Paralelo, acabou agora há pouco, há 2 horas atrás, e tem um ponto importante que eu quero trazer aqui para vocês. Então, vamos dar uma Você tem olhada. criticado várias decisões do Moraes, inclusive no caso do Master também você foi bem crítico. Falou, inclusive, que ele deveria sofrer impeachment, deveria até ser preso. Teve uma declaração sua nesse sentido. Então, tem vários momentos em que você tem sido crítico ao Moraes, agora é mais uma situação com essa decisão. Mas no passado também você teve situações em que você elogiou ou até apoiou decisões também muito criticadas do ministro Moraes. Você não acha que esse histórico também ajudou, esse endosso em algum momento ajudou a gente a chegar nessa situação hoje que você está descrevendo e criticando tanto? Não, porque não fui eu que entreguei para o STF esses superpoderes. Não fui eu que enfraqueci o combate à corrupção, nem fiz as nomeações que foram feitas tanto ao STF quanto à PGR à época. Não fui eu que estabeleci, vamos dizer, uma parceria tácita com o STF para salvar todo mundo que estava envolvido no escândalo Lava Jato. Não fui eu também que agi como presidente da República, agiu à época o Bolsonaro no período da pandemia, gerando insegurança jurídica e insegurança social geral com governadores, prefeitos e outros demais poderes, e criou no STF essa entidade, que aí sim a imprensa endossou pra caramba, que se tornou um superpoder. Eu não dei esses poderes. Eu era um cidadão, membro de um movimento. Vale lembrar que quem deu esses poderes foi o Jair Bolsonaro e também o Flávio, porque quando o Flávio começou a ser investigado com aquele lance da rachadinha, do Queiroz e tudo mais, ele pediu foro privilegiado. Eu quero lembrar vocês, então eu vou trazer a notícia aqui. A notícia não me deixa mentir. Ao STF, Flávio Bolsonaro alega foro e pede para anular as provas do COAF, dia 17 de janeiro de 2019. No pedido ao STF, Supremo Tribunal Federal, que levou à suspensão da investigação contra o seu ex-assessor Fabrício Queiroz, o senador eleito Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, alegou ter foro privilegiado no Supremo e pediu a anulação das provas recolhidas pelo COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E olha só quem atendeu esse grande pedido do querido Flavinho. Toffoli suspende inquérito com dados do COAF a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro dia 16/7/2019. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, acolheu o pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro, um dos 5 filhos do presidente Jair Bolsonaro, e suspendeu temporariamente todas as investigações em curso no país que tenham como base dados sigilosos compartilhados pelo Conselho de Controle das Atividades Financeiras, COAF, e pela Receita Federal sem autorização prévia da Justiça. Isso aqui foi uma decisão monocrática. Ou seja, eles já estavam fortalecendo o Supremo. Vamos voltar aqui para a entrevista. Bora lá. Que vi uma briga de poderes, como muitos viram, em que havia um projeto autoritário de ambas as partes, e cada um com seus instrumentos à disposição, tentando tolher a liberdade de acumular poder para si. Eu vi manifestações do Bolsonaro, em que, dia 7 de setembro de 2021, em que o tema era eu autorizo e que minha caneta vai ter poder. A caneta dele vai ter poder para quê? Por que o filho dele com caminhoneiros estava um dia antes lá na frente do STF fazendo quebra-quebra? O Eduardo estava. Por que a turma dos caminhoneiros nesse mesmo dia estava num acampamento lá em Brasília dizendo que, conseguimos, não sei se foi uma GLO, uma Estado de Defesa, não sei, alguma medida constitucional, tem um vídeo, um meme lá, de um senhor bigodudo. Por que as pessoas achavam isso? Obviamente porque havia um projeto de conflito do Bolsonaro com os demais poderes que pressupunha uma concentração de poder nele. Depois veio toda aquela discussão sobre golpe, não golpe, 8 de janeiro, etc. O ponto é, havia 2 projetos autoritários ali. E se o Roberto Jefferson, que uma vez eu cito lá, tem um meme que claramente é irônico, é o esquema do Alexandre Coraçãozinho, eu tô falando de uma prisão do Roberto Jefferson, que é um sujeito que estava completamente lunático. Lunático. Essa prisão foi antes daquela questão toda. Não foi da Granada, foi uma de Foi antes. 2021. Que também era um cara, eu não lembro o tema, mas era alguma das declarações malucas do senhor Roberto Jefferson. Depois ele foi preso novamente, e mereceu ser preso também. Porque o Roberto Jefferson é um cara que era um presidente corrupto de partido, que resolve virar um doidinho de rede social pregando o golpe de Estado, como ele pregava em lives por aí. E num país em que a gente começou a naturalizar discussão em vídeos e manifestações sobre golpe de Estado, a gente passou a passar por um risco concreto. Tanto que esse risco concreto acontece ao longo do ano de 2022 e ao final de 2022. Quando você pede a prisão do Olavo de Carvalho, também está nesse contexto. Você acha que ele... Tem um vídeo que eu falo da Seria esse o motivo? Sim, mas ali era muito mais uma... Esse cara tá organizando, era um arquiteto intelectual de uma visão de mundo que vinha desde o impeachment da Dilma Rousseff, em que ele falava de golpe de Estado. O Olavo de Carvalho queria que o MBL defendesse intervenção militar em 2014. Então ele era um arquiteto intelectual de uma visão assim, meio niilista sobre a democracia brasileira e que isso teria consequências. Não é todo mundo que é inteligente igual o Olavo. Tem gente que vai achar que basicamente é só pegar uns caminhões e ir pra frente do Congresso pedir golpe de Estado. Por mais que o Olavo, em alguma medida, endossasse isso. Ele endossou isso, ele defendeu. Ele defendia, ele chamava de uma hora de intervenção popular, depois disse que ele criticava os militares, porque os militares estavam sendo covardes. Mas o fato é, ele falou e flertou com esse assunto durante anos. Ele atacou, a gente até se dava bem, ou mais ou menos bem com o Olavo, lá da virada de 14 para 15. Quando a gente fala, não vamos defender a intervenção militar, e quando na segunda manifestação nós entramos com um pedido liminar na justiça para impedir esses movimentos que defendiam golpe de Estado em 2015 para participar das nossas manifestações, aí ele pira, começa a xingar. Aí o xingamento assim, é gay, é isso, é aquilo, é ladrão, o PSDB te comprou. E os xingamentos são bem pesados. Ele ficou trabalhando como um arquiteto de uma visão, de uma perspectiva,
que teve filhos e que acabou quase se concretizando no Brasil. Porque assim, eu acho, e esse é o problema, eu acho que a gente viveu um risco de ruptura institucional muito grande. E agora, a gente está vivendo a outra consequência disso. Porque o contragolpe do sistema, que a gente pode chamar, tá aí no poder. Tá aí no poder. É óbvio que ele tá falando que o risco foi no dia 8 de janeiro, foi antes, né? O Bolsonaro, ele flertava bastante com isso. Minha caneta tem poder, mas vocês têm que agir aí. Minha caneta tem poder. Ele falava isso nas manifestações, claramente. Ficava tentando bater de frente com o Alexandre de Moraes e depois também pedia pro Temer escrever a cartinha ali de conciliação, porque, Então, assim, essas coisas não dá pra simplesmente esquecer, né? E essa concentração, infelizmente, não foi gerada por nós. Porque quando Desculpa, é que assim, é bem importante vocês terem sobre isso. Quando começa o governo Bolsonaro, quem tava de joelhos era o STF. Imaginar na virada de 18 para 19 que o STF ia ter aqueles superpoderes não era o caso. A Lava Jato estava chegando nos ministros do STF. Inclusive, o que acontece com a Cruzoé no começo de 2019, que já é a primeira ação pesada do STF contra alguém, que é a origem ali do inquérito do Alexandre de Moraes, aquilo se dá num contexto assim, puta, vamos tentar fazer alguma coisa. Era uma primeira tentativa de respiro. Só que eles só conseguiram respirar com as nomeações que houveram ao STF, com o PGR, com a negação da Operação Lava Toga, com o fim da pressão que havia sobre a Suprema Corte, que estava sendo, na cabeça das pessoas, não vista como autoritária até 19, ela era vista como corrupta, como endossante de um sistema corrupto. Porque o grande tema nacional naquela época era Lava Jato. Lava Jato, prisão do Lula, corrupção generalizada. E aquilo Mano, o Lula foi preso, cara. O Lula foi preso, mano. Tipo, a Lava Jato tava em alta, cara. O Sérgio Moro era praticamente idolatrado, mano. Ele que meio que era um pouco a cara da Lava Jato, assim. É claro que não foi só ele, mas ele era um pouco a cara da Lava Jato, velho. Corta pra hoje, mano. O Sérgio Moro tá de joelho aí pro Bolsonaro. Tá quase pedindo desculpa ali, mano. Tá apoiando o Flávio, mano. Puta que... Olha onde a gente tá, mano. Que é isso? O Lula tava preso, velho. Tipo, a pauta era muito corrupção. Todo mundo falava de corrupção, que não aguentava mais. Veio aquele negócio lá dos... não é só 10 centavos, 20 centavos, sei lá, da passagem. Então a galera já tava ficando super incomodada com corrupção. Hoje, mano, hoje o que é? Um idolatrando o Lula, o outro o Bolsonaro, velho. Virou esse bagulho ridículo, cara. Então o contexto era aquele. A transformação deles em outra coisa se deu na fraqueza do governo do Bolsonaro. Só para fechar esse arco, então, você acha que aquelas declarações, aqueles apoios, citamos aqui o... Não, aquilo era uma ironia. Era uma ironia de um tweet. Tá, mas você falou que ele deveria ser preso agora. O Roberto Jefferson? Com certeza. Naquela primeira situação. Em todas as situações. O Roberto Jefferson estava cometendo crime sem parar. Na verdade, ele já foi preso antes, por ser corrupto. Citou o Olavo, né, citou também o Eduardo, o Carluxo, enfim, falou que era tomara que seja a primeira de muitas. Teve a causa do Felipe Martins também, que você... Sim, o Felipe Martins. Eu quero citar esse cara aqui, porque tem gente que... Só fechando, então, você acha que todas essas foram justificadas e que isso não ajudou a gente chegar nesse ponto? Não na forma. Não na forma. Agora, no cometimento de crime, sim. Eu fui vítima da perseguição do Felipe G. Martins. Minha família foi. Dele e dessa turma. E eu e o Movimento Brasileiro ficamos sozinhos na direita vendo essa perseguição. Onde está todo mundo virou moda, não, eu sou perseguido político. Houve uma operação política contra nós, que foi comemorada pela direita, comemorada pelo Olavo de Carvalho. Aquele vídeo que eu falo da prisão, tem que prender o Olavo. Um ano antes estava o Olavo comemorando com a turma deles a possibilidade da gente ser preso. Torcendo, Felipe G. Martins comemorando, Alan dos Santos abrindo live de manhã sabendo já de uma busca e apreensão, Carla Zambelli um dia antes avisando que ia ter busca e apreensão, a peça que justifica uma busca e apreensão no nosso escritório e que redundou em vazar todos os dados da minha família, dados sigilosos da minha família, da minha irmã, que não tem nada a ver com isso, a peça foi baseada numa thread feita por um perfil falso chamado Let's Dex, que era incensado pela turma do Felipe G. Martins, e todas as pessoas comemoraram. O promotor depois, até saiu um documentário acho que foi na Globo, naquele canal, Globoplay, sobre isso. Mostraram uns tweets, o promotor e a esposa do promotor, bolsonaristas, assim, muito... Ou seja, houve uma operação política que foi feita contra a gente, pesada, que fez pescaria probatória, que nos expôs, e quem imaginava que com a pescaria probatória ia pegar coisas contra a gente, prendeu duas pessoas que não tinham nada a ver com nada, destruiu a vida deles, fez outras pessoas que não tinham nada a ver com a FIP, que é uma das instituições mais sérias de pesquisa econômica no Brasil, foi arrolada, tiveram que se explicar perante a justiça por nada, simplesmente por uma questão meramente persecutória. Sim. Eram pessoas altamente autoritárias que sim destruíram aquele governo do Bolsonaro. Sim, muito autoritárias. Eu quero trazer a notícia dessa época pra vocês verem. Tá aqui a notícia, ó. Empresários ligados ao MBL são presos por lavagem de dinheiro, diz MP. O negócio aqui nem era gente do MBL mesmo, tá? Era pessoas que, sim, o Renan, o Arthur lá conheciam. Enfim, notícia do dia 10/7/2020. A Polícia Civil de São Paulo prendeu na manhã de hoje 2 empresários ligados ao MBL, Movimento Brasil Livre, por suspeita de envolvimento no desvio de mais de 400 milhões, segundo informações do Ministério Público Estadual. O órgão diz que o MBL recebia doações de forma suspeita por meio de cifras ocultas em uma confusão jurídica empresarial com o MRL. A operação prendeu Alessander Mônaco Ferreira e Carlos Augusto Moraes Afonso, conhecido como Luciano Ayan.
investigados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. As suspeitas. Ainda segundo o MP, os grupos MBL e MRL recebiam doações de forma suspeita por meio de cifras ocultas. O esquema seria por meio da plataforma Google Pagamentos, né? Basicamente seria o Superchat que eles vão falar, que desconta 30% do valor ao invés de doações diretas na conta do próprio movimento, né? Essa é a acusação deles, cuja ligação foi classificada de confusão jurídica empresarial. O esquema utilizaria diversas empresas e incontáveis outras irregularidades, especialmente fiscais. Olha a fala do MP de São Paulo. A família Ferreira dos Santos, que seria a do Renan, né, que é a criadora do MBL, criou 2 dezenas de empresas, que hoje se encontram todas inoperantes e somente em relação ao fisco federal devem tributos já inscritos em dívida ativa da União, cujos montantes atingem cerca de 400 milhões. Cara, o Renan, ele comprava empresas falidas para tentar reerguer, ou seja, ele comprava empresas que já estavam com dívida, ele fazia isso, era o trabalho dele, fazer a recuperação dessas empresas, cara. Eles alegaram que o Renan compraria essas empresas pra ficar fazendo doação pro superchat do YouTube, mano. Pra lavar dinheiro pro superchat do YouTube. Ao UOL, a Google encaminhou nota em que afirma que o superchat é um recurso pelo qual os usuários podem comprar mensagens de chat em transmissões ao vivo no YouTube. Não comentamos casos específicos. A Google apoia de modo consistente o importante trabalho das autoridades investigativas. Tipo assim, mano... Vocês acham que ele tá lavando dinheiro pelo superchat do YouTube que mostra o nome, que vai ter o IP da pessoa, vai ter... Mano, é uns negócios assim, é umas acusações absurdas. Dia 20/10/2022, juiz rejeita denúncia contra empresários ligados ao MBL por lavagem de dinheiro. Vamos ler por que foi recusada? Aqui, a decisão é do juiz Guilherme Eduardo Martins e... Não vou pronunciar aqui porque provavelmente eu vou errar esse sobrenome. Da primeira vara de crimes tributários, organização criminosa e lavagem de bens e valores da capital, que apontou que outra denúncia de conteúdo similar já havia sido rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. É necessário que a denúncia seja clara em demonstrar o nexo de causalidade entre o resultado e a ação, bem como discriminar, ainda que minimamente, em quais condutas incorreram cada um dos corréus. Necessário ainda descrever precisamente os fatos criminosos que são imputados, para que se possa verificar a existência de indícios de autoria e materialidade. Ou seja, não tem nada ali. Os caras não tá apresentando relação causal. Por quê? Tá ligado? O porquê disso. Não estão descrevendo os fatos criminosos, o que eles realmente fizeram de errado, sabe? Então, assim, é só uma denúncia aleatória. Após explicações das defesas, o próprio Ministério Público concordou com a rejeição da denúncia. O órgão reconheceu que as estranhas doações recebidas pela internet são insuficientes para comprovar irregularidades. Só que quando saiu essa notícia, você acha que a galera que apoiava o Bolsonaro, principalmente esses caras mais doidinhos, sabe? Que acreditam que é um mito, que é o salvador da pátria. Como é que você acha que eles ficaram? Como é que você acha que ninguém lê matéria? Os caras só devem ter lido a manchete, MBL integrantes são presos por suspeita de lavagem de dinheiro, mano, caíram em cima, cara, do MBL, mano. Era aquela época do derrete MBL, que o MBL realmente perdeu muito inscrito, a galera parou de seguir e tudo mais. Então, velho, esses caras, eles simplesmente usaram o poder, né? Usaram o fato de que o Bolsonaro tava na presidência e eles tinham algum poder a favor deles, pra caçar inimigos políticos, que eles não julgavam que era o certo, sabe? Enfim, vamos terminar essa parte aqui sobre esse assunto da entrevista. E se eu pegar o caso do Felipe G. Martins, participou das maiores loucuras no final do governo Bolsonaro. E agora quer fingir que é um mártir. Não foi mártir. Se esse cara tivesse poder, eu estaria hoje preso. Ou outras coisas. E outras pessoas estariam presas. Então é uma questão de responsabilidade falar sobre isso. Aquelas pessoas eram altamente autoritárias, aquelas pessoas perseguiram e tentaram destruir a vida de um monte de gente. Mas vamos falar de bastidor. A gente sabe qual é o ódio do Alexandre de Moraes dessa turma? O ódio. O Alexandre de Moraes é igual de briga. Acompanhei ele na faculdade, brigava por qualquer coisa. Perfis dessa turma, daquela turma do Vaporwave, se não lembrar, 2019, perfis foram até a filha dele falar as maiores atrocidades. Aquela turma se passou. Alguém tem que fazer uma leitura crítica daquele período. Acho que passamos do ponto. Ir atrás de filhas de ministros do Supremo, especialmente de um sujeito briguento como Alexandre de Moraes, e falar atrocidades envolvendo sexo, não ia dar bom. Não ia dar bom. A forma como eles agiram com todo mundo cruzou muitas linhas. Gerou ódios que não são superáveis. Quando você vê sua mãe chorando, como eu vi, porque tinha uma busca e apreensão, como eu vi todos os dados da minha família expostos por conta dessa perseguição política e esses caras comemorando, eu não vou perdoar fácil.
Quando eu vi essa turma toda do Olavo comemorando, eu não vou perdoar fácil. O Alan dos Santos dando risada, eu não vou perdoar fácil. Não dá para entender o sentimento muito claramente, mas fica uma impressão de que são dois grupos políticos de direita em disputa por espaço e um torcendo pela instrumentalização da justiça contra o outro. Essa seria o receio. Não que eu nunca instrumentalizei justiça contra ninguém. Nunca, porque... Você não, mas você comemorou eu fiz Parece assim, eles torcendo para vocês. Não, eu fiz uma piada sobre... Não, eles não estavam só torcendo, cara. Você não entendeu, porra. Eles não estavam só torcendo, eles estavam literalmente, cara, usando o poder dele, a relevância que ele tinha lá com o Jair, com os Bolsonaro, pra forjar coisas, pra querer colocar investigação, colocar o MP pra investigar coisa que não tinha pra ser investigada. Em superchat do YouTube, o cara tá lavando dinheiro. Superchat do YouTube, olha o absurdo, mano. Cara, eles que estavam usando o poder contra o MBL. Meu Deus, mano, isso aqui é... Qualquer imbecil com 3 anos de idade consegue entender. Puta merda, mano. Visão deles. Se fosse essa a minha postura, eu não tava defendendo agora a dosimetria pra todo mundo, inclusive essas pessoas. O Kim Kataguiri votou favorável à dosimetria. Eu não sou favorável à anistia restrita porque crimes foram cometidos. Mas se fosse uma vingança por simples, a gente não estava votando como votamos a favoráveis à dosimetria. E eu vi a público defender isso, até me irrita, porque no âmago eu sinto a raiva, eu sou um ser humano, eu não sou um boneco. Só que aí eu tenho que dividir o Renan Pessoa do Renan Institucional, o Movimento Brasil Livre, o Partido Missão, do que a gente passou. A votação do Kim foi uma votação de dosimetria que é benéfica para todos os envolvidos. E nós votamos assim, todas as vezes, e justificamos publicamente. Inclusive, até a votação do Kim sobre aquele deputado Daniel Silveira. A nossa votação também, não foi uma votação punitiva de um sujeito que falou atrocidades a nosso respeito à época. Então, institucionalmente, não é essa postura. Agora... eles não foram vingativos. Olha só, o MBL não foi vingativo, cara. Por mais que eles tenham raiva, por mais que o Renan fale que esses caras expuseram a família dele, a irmã dele, a mãe dele, que ela tava chorando. Cara, eles não foram vingativos. Eles não ficaram voltando, não, vocês foram cuzão, então eu vou ser cuzão com você. Não, cara. Eles foram justos. Olha só. Olha a diferença de tratamento. A postura no Twitter, a piada, o escárnio, como existia... E o rei disso era o Olavo. O rei disso, do escárnio, da piada, era ele. Houve. A piada do escárnio houve. Institucionalmente, não. Acho que essa separação é importante. Sair um pouquinho do Brasil por um minuto? Vamos sair, né, amigo? Vamos sair. Enfim, era isso que eu queria trazer, rapaziada. Tamo junto, um forte abraço. Não esquece de deixar o like e se inscreve no canal. Falou!